gente vê tudo isso acontecendo, a gente sabe que ele não sabe do que está se falando e ele que está com a caneta na mão. E uma coisa que eu já queria começar, ô Bertuccello, falando sobre o Trump, né? O que que vai mudar no mundo como um todo? O que você vê, o que o Trump pode fazer impactar o Brasil, né? A Sim. relação dele com Lula. Qual que é a sua visão? Então, primeiro, eu gostei da vitória dele, né? É importante deixar claro, ó, eu torcia pela vitória, fui acompanhando estado por estado, e quando eu percebi que ele ia ganhar, falei, nossa, É que legal, bom, né? legal. Aí depois disso, se a gente for pensar, todas essas primeiras medidas que ele fez, né, que foram centenas de decretos ali, todas estavam de acordo com aquilo que ele fez na eleição, ele prometeu. Então, saiu da OMS, foi lá e simplesmente deu anistia para o pessoal lá de 6 de janeiro. Então, assim, do ponto de vista político, eu acho ótimo. Do ponto de vista econômico, a gente tem que entender, ó, nem sempre o que é bom né, para os Estados Unidos vai ser bom para nós, porque pode afetar empresas, pode afetar a exportação, pode afetar uma série de coisas, mas algumas eu adoraria que acontecesse, como, por exemplo, tirar o visto do Supremo, prender o dinheiro deles Nossa. lá. Já pensou se ele fizer isso, meu? E esse não precisa nem do Congresso, né? Ele pode fazer com uma canetada. Então, seria um primeiro passo para mostrar, olha, vocês passaram do limite, né? A gente precisa voltar a ter uma democracia, a gente precisa voltar a respeitar a Constituição, porque talvez esse é o ponto, né? O nosso Supremo, segundo muitos juristas, não é minha área, mas assim, ele simplesmente, a Constituição deixou de existir. Tem 11 constituições e 11 cabeças. Se a gente tivesse esse passo forte dele e demonstrasse, porque esse talvez é o ponto, não é tanto só o fato de eles não poderem mais investir nos Estados Unidos e nenhum país que tem acordo com os Estados Unidos. Não é o fato de eles não terem mais vistos ali, mas é o fato de demonstrar, vocês estão na lista das pessoas que são contra a democracia. Então seria vergonhoso para o Brasil você ter juiz da Suprema Corte Que são proibidos de entrar nos Estados Unidos, né? por não serem democráticos. Então, se isso acontecesse, eu acho que seria o primeiro momento para que eles colocassem o pé no freio e a gente voltasse a ter um pouquinho de paz. E ele já deu algum insight, assim, que pode acontecer isso ou não? É que o diretor, o secretário, né, lá eles não falam ministro, que vai cuidar disso das relações exteriores, é aquele filho de imigrante cubano que já contestou muito a Venezuela e falou muito mal do que aconteceu, principalmente por essa história do Bolsonaro não poder ir. Então, a gente pode ter surpresa em breve. Pode acontecer uma coisa. Pode acontecer de falar assim, olha, vocês são pessoas não gratas. Então, eu adoraria para ver se o pessoal acorda. Eles não são deuses, são pessoas normais que deveriam seguir a lei. Caramba, verdade, né, Alberto Salles? Se acontecer isso daí, vai ser uma coisa inédita, né, para a história do Brasil e negativa, né? O duro é isso, né? Nós estamos tendo recorde negativo de um monte de coisa. Não bastasse a economia, não bastasse os gastos públicos, do ponto de vista democrático, né, entre aquele ranking que tem de países livres, nós estamos caindo as posições, né? Então é um sinal ruim, é um sinal que talvez tenha passado do limite e torço que isso volte ao normal, assim. Mas tem um outro lado da história. O problema seria ser os Estados Unidos se aproveitando de um país, entre aspas, menos democrático, começasse a impor tarifa em cima dos produtos que nós exportamos para lá. Aí não ia afetar apenas quem é do Supremo, ia afetar todo mundo, a economia, né? Se você olha a pauta exportadora nossa, principalmente para os Estados Unidos, você está falando que a pauta número 1 é petróleo. Que a gente tem aqui no pré-sal, petróleo grosso, que a gente chama, Sim. e a gente manda isso para os Estados Unidos para refinar. E para que isso se transforme em derivados, ou seja vendido lá, ou volte aqui em forma de derivados. A Petrobras só tem refinaria de petróleo leve. E qual é o ponto? Imagina se
a gente é sobretaxado. Nossa, meu Em Deus do cima de céu. petróleo, você ia ver ações da Petrobras derreterem, você ia ver a balança Inflação comercial ir para o explodir. espaço. Exatamente. E aí, porque o problema do petróleo é assim, olha, você está tirando, não é uma torneirinha que você abre e fecha. Então você teria que vender muito mais barato e seria uma coisa onde atingiria o comercial, mas o ponto principal é com a desculpa do antidemocrático, que a gente sabe que tem esse problema, mas vai afetar pessoas de bem. Imagina os estados que teriam menos royalties. Imagina toda a economia sofrendo por conta de decisões antidemocráticas. Verdade, né? E quando você fala, o pessoal às vezes em casa não percebe, royalties. Mas o que seria royalties, né? Galera, tem muitos municípios que são ricos por conta dos royalties, né? Se eu não me engano, aqui em São Paulo, um dos que é mais rico é Osasco. Por conta dos Osasco, royalties. Petrolina, Cubatão, né? São grandes refinarias ali, distribuidoras. Você vai em Petrolina, não sei, Petrolina Petrolina, não, Petrolina é Pernambuco. Calma aí, Ó, Paulínia. Paulínia, São Sebastião também, acho que tem, Isso. né? Paulínia, a última vez que eu fui lá, o transporte público era gratuito. Por quê? Caramba. Porque sobrava dinheiro na prefeitura. É. Aí você fala assim, bom, e se tudo isso, o quanto isso afetaria a vida do brasileiro, né? Então, seria importante a gente colocar a bola no chão, entender que tem agora um outro lado da história e que não dá para toda hora fingir, chamar de nazi não sei o quê, palavras, né? E se você for analisar, né, também, tá acontecendo uma coisa muito louca no país, né? Porque assim, se você não concordar com um tipo de opinião, você já é da extrema direita, você já fica taxado ali, né? Você vê, tem uma repórter agora que entrevistou o Haddad, e ela fez a pergunta ali, qualquer pessoa de economia, uma pergunta que os jornalistas deveriam fazer. Básica ali, Ela né? é taxada de bolsonarista de não sei da onde. É? Estão taxando a mulher assim. Não, é a Não, bolsonarista de não sei da onde. Agora, só porque você não concorda com o governo, que é até uma vergonha, né? Ter um ministro que não sabe responder perguntas básicas. Você, quando viu aquele vídeo do Haddad, o que você sentiu? então ele só provou que aquela fala dele de anos atrás era verdade. Lembra que ele falou que estudou só 3 meses e colou para passar na prova? É, A gente tem um ministro da economia que não entende nada de economia. E o mais triste, quando você vê a reportagem inteira, todas as perguntas foram pertinentes de alguém que não é ministro da economia, e ele desvia e tenta colocar chavões e tenta jogar a culpa sempre em alguém. é, Mas uma coisa é o político. O Lula sempre vai colocar a culpa no Bolsonaro, no americano, em qualquer coisa. sim. Ele é político e vende aquela ideia. Pelo menos acreditava-se que o ministro da Economia deveria ter dados econômicos e tomar ações mais pragmáticas, né? Ele não era o melhor do governo, e a gente viu que não, que é uma falácia, ele não entende nada de economia, não Nada. sabe responder coisas básicas, imagina tomar decisões complexas. A gente está com um time errado e com um péssimo jogador ali no Ministério da Economia. E eu fico me perguntando como que a gente sai de um Paulo Guedes e vai tão pra baixo, né? Não é. Minha irmã, é ladeira abaixo ali. Às vezes parece até brincadeira que a gente gosta de ficar brincando com os memes da Haddad, mas é verdade, né? Sei lá, é uma coisa que a gente brinca, fala brincando, mas é real. A dor é de verdade, né? Porque Pô. a gente vê tudo isso acontecendo, a gente sabe que ele não sabe do que está se falando e ele que está com a caneta na mão. Então, nós teremos problemas. Então, a posse do Trump, se a gente for fazer um fechamento, do ponto de vista ideológico, ou seja, de liberdade, pensando na direita, pensando em movimentos de liberdade, perfeito. Inclusive, um dos decretos dele é para que o governo não persiga o cidadão. Em outras palavras, até quem for criticar ele está livre para criticar. Isso é a essência da direita, é você ter a liberdade. Enquanto que aqui, lembra aquele vídeo do Nicolas? Ele vai ser processado porque ele criticou o governo.
Isso é ditadura, é o oposto, né? E se você analisar, a mídia endossa isso, fala que você não pode desconfiar do governo. Exatamente. Não, e eles foram, até o ministro do Lula lá foi bravo, né? Ele falou umas coisas bravas lá, o ministro dele. Então ele tá falando assim, ué, mas a oposição não pode, não pode discordar do governo, então não existe mais oposição, não existe mais democracia e acabou o processo, então vamos embora para casa. Não existe nada, né? Se for dessa maneira. Exatamente. Então, uma das lições foi assim, tudo bem, é liberdade total. Né? Imagina no Brasil se a gente tivesse liberdade total, quanto não seria muito melhor do que do jeito que tá, né? E é legal, né? Porque você tem que ter a liberdade de criticar quando você discorda. E é dos dois lados, pessoal, né? Quem for de direita também tem que ser massacrado pela esquerda se tiver argumentos. Eles também não tiver argumentos também, eles têm o direito deles falar, né? Exatamente, como a gente estava comentando do outro podcast, que se fosse de esquerda, você iria? Iria, ué. Lógico, pô, a gente vai, pô. Pode concordar ou não concordar, mas a gente está aberto ao diálogo. Quando o outro lado não está aberto ao diálogo, ele está procurando uma ditadura. E É. aí que eu sou contra. Aí é inegociável. Se eu não tiver liberdade, tá errado, né? Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo